Me chamo Ruth Conte, tenho 85 anos. Sérgio Conte, 83 anos. Estamos casados há 61 anos. Meu nome é Jaime, eu tenho 19 anos, sou aluno de jornalismo aqui da Unicinos. Gosto de buscar informação, de estar na internet procurando informação. Não pensei que tivesse com catarata. Achei que era vista fraca. Eu tenho glaucoma congênito. Você já percebeu que os acontecimentos ao longo de sua vida poderiam virar um filme? Afinal, temos vivências incríveis, cheias de emoção e cores. Mas e se as imagens de repente perdessem o foco? Nossos olhos funcionam como a lente de uma câmera. Quando a imagem não fica nítida, meio borrada, significa que algo está errado. Problemas de visão causam mal-estar e diminuem a qualidade de vida, principalmente em idosos. No Brasil, as principais causas de cegueira em pessoas acima de 50 anos são catarata e glaucoma. Quais são as doenças mais comuns nos olhos no Brasil? Ok, depende da faixa etária, né? Mas de um modo geral, nas crianças são os vícios e refração, ou seja, a necessidade de óculos. Né? Na fase intermediária, a doença mais prevalente hoje é a retinopatia diabética. E na fase dos mais idosos, a catarata, juntamente com o glaucoma, mas principalmente a catarata, que é a metade das cegueiras do mundo são produzidas pela catarata. Depois dos 40, a visão começa a ficar meio diferente. Então, isso é progressivo e gradativo. Então, tu não percebe que tu vai ficando A gente vai acostumando. com menos visão. E é como a Ruth falou naquele dia, a polícia disse que nós tínhamos problema de catarata nos dois olhos. Foi uma surpresa, viu? Quando ela sugeriu de fazer cirurgia. Eu não esperava. Mas o que levou a senhora a procurar o oftalmologista? Ah, porque eu controlo, né? Por causa dos óculos, as lentes vão ficando mais fracas. De tempos em tempos tu tem que dar uma controlada, aumenta a lente. E foi isso que eu fui fazer. E para surpresa... E não notava nenhuma diferença no cotidiano ao fazer as coisas, Sim, cozinhar? Sim, as lentes eu achava que estavam fracas, como estavam mesmo, né? Mas junto tinha a catarata, que eu nem desconfiava. Então, o que era isso de sentir que as lentes estavam fracas? Vai ficando mais difícil, por exemplo, para enfiar uma agulha. Quando tu vai costurar, tem dificuldade. Para ler, tu tem que forçar mais os olhos. Não é o meu caso de enfiar agulha, porque eu não costuro, mas em televisão, por exemplo, a gente não vê mais direito. Começa a ficar uma imagem meio opaca. Nós temos essa lente chamada de cristalino, que fica logo atrás da pupila, né? Logo atrás da menina dos olhos. Essa lente vai perdendo a transparência com o decorrer dos anos. Então, a catarata nada mais é do que o cristalino opaco, cristalino que está perdendo a transparência. No olho, a imagem que vemos é feita pela passagem da luz pela córnea e pelo cristalino. A córnea e o cristalino têm a função de focar essa imagem através da pupila para a retina, no fundo do olho.
O que acontece na catarata é que o cristalino aos poucos vai se tornando opaco e funciona como se fosse uma cortina logo atrás da pupila, impedindo a formação de uma imagem nítida na retina, local onde a imagem é formada, para daí ser enviada ao cérebro. Por isso, a sensação é de visão embaçada, perda de brilho das cores, visão fora de foco e piora de visão em presença de luz forte. A catarata pode ser catarata senil, comumente chamada, que é decorrente da idade. E essa idade não tem uma idade certa. Isso tem vamos dizer assim, uma herança familiar importante. Se na família os pais ou os avós operaram catarata mais cedo, a tendência do filho ou da filha é que também venha a ter catarata mais cedo. Parece sair um fator genético. Sim. Com certos medicamentos, certos colírios podem produzir catarata. Eu chamo a atenção do uso de colírio de cortisona, né, de corticosteroide. Esses colírios, eles devem ser usados somente com prescrição médica, porque além deles provocarem catarata, usado a longo prazo, eles também podem aumentar a pressão ocular, produzir uma hipertensão ocular, que se não tratada pode levar a um glaucoma. Jaime, me conta como é que foi o diagnóstico do glaucoma do Jaime Neto. Ele, ao nascer, né, quando ele nasceu prematuro de 8 meses, né, então, logo que o pediatra viu, já diagnosticou que ele tinha problema de visão. Então foi um diagnóstico bem cedo, logo no nascimento já viram. Se não fosse diagnosticado logo, com certeza não teria um pouco da visão que ele tem. Claro. E tu sabe qual foi o sinal que o pediatra detectou? O olho dele era um pouco azulado. Ele já estava avançado, né? Sim, porque acontece, né, que com o neném a pressão aumentada pode ficar o olho bem brilhante, às vezes um pouco azulado. Isso, pode ficar a córnea um pouquinho mais para fora, né, o olho um pouquinho mais saltadinho. E aí, como é que é a tua visão hoje? Eu enxergo só do olho direito e eu enxergo o centro da visão, o campo de visão ao redor eu não enxergo muito bem. Um pouco eu ainda enxergo do campo de visão, mas o resto eu não consigo, então eu tenho que sempre ficar adaptando a visão para conseguir enxergar. Então é uma visão que nem a gente fala em túnel, né? Tu enxerga o centro, mas fica mais difícil de enxergar a periferia. É isso. O que é o glaucoma? O olho produz um líquidozinho lá dentro que chama humor aquoso, que parece com água. Esse líquido é para banhar o cristalino, uma córnea, que são estruturas que não tem vasos, certo? Por um mecanismo que nós não conhecemos ainda, tem uma região do olho, que são os porozinhos, tipo uma esponja dessa que você lava prato. O líquido é escoado por esse local. Mas num determinado momento, essa capacidade do líquido se escoar vai diminuindo pela própria idade. Então a pressão dentro do olho vai aumentando e isso vai interferindo na saúde do nervo óptico. O nervo óptico vai se atrofiando e a pessoa vai perdendo a visão. Quando ele se atrofia totalmente, não tem solução. Então nós temos que descobrir o glaucoma no início. Tão logo diagnosticar, nós tratamos com colírio. Se o colírio não funcionar, nós usamos cirurgia, usamos laser, etc., para manter a pressão normal. Não existe uma forma de evitar o surgimento do glaucoma, por isso a importância do diagnóstico precoce. Se você sente que sua visão está alterada, procure um médico. No glaucoma crônico simples, que é esse que é o mais comum, a pessoa não sente nada. Nada, ele não dói. É um mal sorrateiro, subreptício, malandro. Quando a pessoa descobre é porque o campo visual já está muito comprometido. Como é que a gente faz para diagnosticar precocemente? Todo e qualquer paciente que vá ao consultório, nós temos que considerar um glaucomatoso. Então, se a pressão não está nos limites normais, então vai fazer o exame do fundo de olho, vai fazer os campos visuais e a gente diagnostica precocemente. Quer dizer, então, quando já existe redução do campo visual, é porque já há um dano... Sim, no nervo óptico. Só aparece no campo visual
um defeito do câmbio visual quando 30% das fibras do nervo óptico estão lesadas. Sim. Então a gente tem que descobrir mais precocemente. Antes. E a forma de descobrir precocemente é medir a pressão do olho preventivamente. Examinar o fundo de olho com frequência. Viu? Cobertor de pena que era da minha avó. O importante para as pessoas é ficarem com relação a esse check-up do olho, digamos assim, cataratas, né? É interessante. A mensagem é ficarem atentas ao seu dia a dia. Como é que está sendo para enxergar a televisão, para botar a agulha, pegar um livro, como é que está para ler. E se a pessoa começa a notar que isso vai se deteriorando, né, é porque alguma coisa está revisão. acontecendo, exatamente. Claro. E aí me pergunto, como é que eu posso saber se a minha catarata está aumentando, se eu tenho catarata? Então tem 3 principais sinais que pode identificar e que pode orientar o paciente. Perda do brilho das cores, dificuldade de ver melhor diante de uma luz forte e alteração visual, né? Esses são os 3 sinais principais de catarata. De muita coisa assim eu tenho que arrumar uma outra maneira de fazer, uma maneira diferente, mas a grande maioria das coisas eu consigo fazer normalmente, só com algumas alterações assim. Deficiências visuais prejudicam muito o desempenho diário das pessoas e afetam sua segurança e até sua autoestima. O diagnóstico precoce de glaucoma ou de catarata contribui muito para um tratamento mais efetivo e rápido. E sua visão, como está? Eu tenho miopia, astigmatismo. Desde criança eu sou míope. Eu vou no oculista uma vez por ano, que é da empresa, então eu me preocupo, sim. Para ler, sente muito cansaço, lacrimeja também e dá aquele cansaço na vista. Eu também tenho um pouco de miopia, tenho estigmatismo nas vistas, eu tenho 3 graus e 20 sempre em cada vista. Geralmente eu vou de 2 a 2 anos em oculistas. Teria que ser um pouco mais frequente, né? Mas a gente sempre deixa relaxar um pouquinho. Eu também costuro, minha profissão mais é costureira. E para enfiar uma agulha, linha ali, não dá. Se não for com óculos, não dá. Basicamente, quando é que se deve operar a catarata? Quando ela começa a interferir nas atividades normais da pessoa. Se é um escritor, é um jornalista que lê o tempo todo, ou um cinegrafista que precisa de ter uma boa visão, tem que operar mais precocemente. Se é um trabalhador braçal, talvez ele não precise tanto. De qualquer maneira, hoje todo mundo quer ter boa qualidade de vida. E como é que se faz a cirurgia? A cirurgia hoje é feita, tem várias técnicas, mas a técnica principal hoje que dá melhor resultado chama-se facoemulsificação. Se faz uma pequena incisão na córnea, na periferia da córnea, se introduz um aparelhinho que funciona com a base do ultrassom. E o ultrassom, então, fragmenta o cristalino e se retira o cristalino, deixando a cápsula, porque aquela cápsula vai sustentar uma lente que se coloca dentro do olho. Então, se troca o cristalino por uma lente? Por uma lente. Evidentemente que não é tão perfeita quanto o cristalino humano, porque ele é dinâmico, ele se movimenta, né? E a lente não se movimenta. Como foi fazer a cirurgia? Porque as pessoas têm aquele medo, né? Sabe, Henrique, tanto a Ruth como eu, com minhas filhas também, se é para fazer, vamos fazer. Mas não tem que ficar pensando muito tempo. É para já. Eu juro, eu não senti nada, eu fui tranquila. Sim. Nós fizemos tudo pelo SUS. Não é que nós fomos num consultório, pagamos consulta, nada. Foi tudo SUS. Nós tínhamos hora marcada no centro de saúde com a oftalmologista e ela nos atendeu muito bem e foi ela que nos encaminhou. Hoje nós estamos precisando de 600 a 800 mil de cirurgia de catarata por ano para manter o Brasil sem catarata. Ou, como nós dizemos, manter o Brasil como zona livre de catarata. O que é uma zona livre de catarata?
é uma situação em que 75% das cataratas operáveis foram operadas. Quando me tiraram o curativo que eu tinha na vista direita, eu já disse para o médico se ele queria operar a esquerda já, porque eu comecei a olhar como se eu tivesse 20 anos de idade. E em quanto tempo depois da cirurgia o paciente já está com a visão normal? No dia seguinte. É quase milagroso. Os pacientes até se emocionam, porque à medida que as pessoas vão avançando em idade, eles ficam com aquela ideia do que perdeu não recupera mais, né? O reumatismo, a articulação, as dificuldades de caminhar, mas no olho não é assim. Se ele tem catarata, se ele tem um bom nervo óptico, se ele tem uma boa retina, ele recupera a visão de jovem. Apesar da catarata, para ler eu precisei de óculos. Só o fato da cirurgia não resolveu o meu problema. Eu também uso Total óculos não. para ler. O problema da catarata é um problema específico do cristalino, né? Sim. Que é a lente que está dentro do olho. Sim. Então, existem outros problemas no olho que a cirurgia do cristalino, da lente, se a pessoa tiver esses outros problemas, a cirurgia da lente não vai resolver. Não vai resolver. E vocês estavam preocupadas antes da cirurgia? Estavam preocupadas com a cirurgia? Em nenhum momento. Em nenhum momento nós tivemos preocupação com relação à cirurgia, porque a gente sabe que é uma cirurgia segura, tranquila e que traz um benefício muito bom. Então, nem eu nem a minha irmã, em momento algum, nós tivemos preocupação com relação a isso. E os seus pais? Também não. Também estavam bem confiantes. Só a única coisa, minha mãe, é que achou ruim aquela história de não poder ficar um mês sem fazer nada. De ter que ficar um mês sem fazer nada. Tem que ter bastante cuidado. Pelo menos 2, 3 dias. Não pode ficar perto de fogão para pegar calor. Não pode baixar para levantar peso. Tudo muito novinho. Não pode dormir do lado que foi Não operado. posso, é exato, e justamente o lado que eu durmo, eu tinha que dormir do outro lado. Então, tem certas, mas não é coisa de nada, viu? Tu já fez cirurgias? Várias. Várias? Várias. Quantas cirurgias tu já fez? Olha, eu acho que foram umas 12, eu acho. E aí, como é que foi? Na verdade, eu tenho 2 válvulas que controlam a pressão, né? E ano passado uma delas parou de funcionar por causa de uma infecção. Aí eu tive que tirar ela e aí o médico tentou controlar só com uma, mas aí não funcionou, a pressão aumentou, aí ele recolocou ela. Então ano passado eu fiz 2. Então, para poder controlar a pressão de dentro do olho, tu tem uma válvula que faz o líquido escoar. Isso. Uhum. E além das cirurgias que tu já fez ao longo da vida, tu faz algum outro tratamento? Colírios. Agora eu uso um colírio 3 vezes por dia e outro só à noite, mas eu já cheguei a usar 3 colírios simultâneos assim para conseguir controlar. No glaucoma congênito, nesse lugar onde o mucoso é escoado, fica uma membrana do tecido embriológico que a membrana não deixa filtrar. A gente tem que cortar essa membrana. Então o tratamento é essencialmente cirúrgico? Não é essencialmente, não tem outro. Não tem outro. Cirúrgico. Geralmente é na escola que as crianças manifestam os primeiros problemas de visão. Os pais e professores devem estar atentos a sintomas como dores de cabeça e desatenção do aluno, pois podem estar relacionados à necessidade de usar óculos. A visão humana é um dos principais sentidos de relação, né? Ela representa, eu penso que, em função dos outros órgãos de sentido, aproximadamente 90%. E muita coisa assim eu tenho que arrumar uma outra maneira de fazer, uma maneira diferente, mas a grande maioria das coisas eu consigo fazer normalmente, só com algumas alterações assim. E aí como é que é para escrever? Eu escrevo normal, só que eu não escrevo emendado, que é a única coisa que eu não consigo fazer muito bem por causa da letra emendada, fica um pouco mais difícil de distinguir as letras. Ah, claro. Mas eu escrevo normalmente,
Se o espaço é muito pequeno, a letra não fica muito boa, mas eu consigo escrever assim normal. Quer dizer, então tu foi tentando te adaptar ao longo da vida para o glaucoma limitar o menos possível a tua vida. E o glaucoma agudo? Se você considerar numa escala de 1 para 100, o glaucoma agudo acontece aí 2%, não mais que isso. O glaucoma agudo é violento, é como o nome diz, a pessoa sente o olho, a visão fica embaçada, a pupila fica dilatada, esverdeada, o olho fica todo vermelho com gesto, a pressão vai lá para cima, 40, 50, a visão vai lá para baixo e a pessoa tem náuseas e vômitos. A gente sabe que uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, é bom para tudo no organismo. Uma das coisas é a visão, ajuda em alguns fatores na visão. Vocês têm uma alimentação equilibrada, frutas, verduras? Bastante, viu? Frutas, de manhã no café, primeiro fruta, depois o café. Depois do almoço, uma fruta. Frutas, legumes, que mais? Muita água. Eu tomo muita água. Toma água de monte. Nesse sentido, então, uma dieta balanceada, rica em vegetais, coloridos, frutas, poderia ajudar na prevenção. Ajuda. E hábitos saudáveis de vida, né? Sim. Prática de exercício, controlar, se é diabético, controlar a diabetes, tem hipertensão arterial, controlar a hipertensão. Se tem colesterol alto, colesterol alto, controlar o colesterol, os triglicerídeos, né? Hábitos saudáveis de vida, uma dieta balanceada. Todas as pessoas terão catarata? Na verdade, a catarata é uma doença do envelhecimento. Se todas as pessoas durassem até 100 anos de vida, certamente todas teriam catarata. Ver televisão de perto pode prejudicar a visão? Bom, o que acontece na televisão de perto é que a pessoa normalmente pisca mal, né? Esses monitores e esses aparelhos de televisão moderno, eles já vêm com a proteção adequada. Conjuntivite causa cegueira? Conjuntivite normalmente não causa cegueira. Ela pode dar um transtorno visual no momento que a pessoa tem a conjuntivite, mas ela não é causa de cegueira. Óculos escuros protegem os olhos? Óculos escuros devem ser de boa qualidade, porque senão eles podem prejudicar. Porque se ele não tem o filtro do ultravioleta, como os olhos, para os olhos, eles estão na sombra, o que é que acontece? A pupila se dilata. E porque dilata, se ele não protege, então entra mais raio nocivo para dentro do olho. Vista cansada é mais frequente nas pessoas que leem muito? Não, isso é um mito. As pessoas que leem muito não têm mais frequência de vista cansada. Ser saudável é gostar de viver. É gostar de viver. Eu concordo com ela, porque eu acho que a pessoa saudável vive a vida. A pessoa saudável é otimista. A pessoa saudável tem prazer de viver. O Ilcinho foi apresentado oficialmente nessa sexta-feira no Internacional. Lateral e meio campo, Ilcinho foi apresentado. Pessoa que sabe viver bem, que sabe como arrumar maneiras de ter uma boa qualidade de vida, independente se tem algum problema, alguma dificuldade. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser visto na internet. Visite nosso site www.tvbrasil.org.br/ser saudável.